Se você sofre de algum transtorno psíquico ou psicológico, ou toma algum tipo de remédio controlado, eu quero dizer que esse vídeo pode ter gatilhos que podem influenciar você. Então, se você começou a assistir esse vídeo agora e sofre de algum tipo de problema que eu acabei de dizer, pare esse vídeo e procure alguém para assistir com você. Porque esse vídeo vai trazer grandes conhecimentos e que podem ajudar você a trabalhar tudo isso que você tem. Quero que você ainda entenda que existem pessoas que podem te ajudar. O Centro de Valorização à Vida, o CVV, é um desses caminhos. Sempre que você se sentir sozinho ou sozinha ou com algum tipo de problema, você pode ligar para eles. Basta você pegar o seu telefone e discar 188. Eles estão lá 24 horas para poder ajudar você sempre que você precisar. Para continuar esse vídeo agora, eu quero voltar em 2015, onde a primeira onda de cyberbullying começou. E para você entender um pouco mais o que eu estou dizendo, o que é o cyberbullying, eu vou te explicar. Todos já conhecem o bullying tradicional, que é aquele que você está em determinado lugar e a pessoa acaba usando de algum fator para deixar você chateado por algum motivo. O cyberbullying, ele acabou sendo intensificado de acordo com a evolução da internet. Nós passamos a parar de fazer bullying presenciais ou tradicionais, onde você tinha um grupo de amigos que acabavam fazendo coisas negativas para uma outra pessoa e passamos então a usar a internet para fazer isso. Pessoas acabam usando a internet para atingir milhares de outras pessoas, usando e fazendo e continuando espalhando o bullying. Nós também conhecemos hoje o cyberbullying como linchamento virtual, onde as pessoas se atacam publicamente através da internet. E se você já ouviu ou viu algo assim, fica nesse vídeo que eu vou explicar um pouco melhor e aonde a gente entra e como a gente pode se ajudar nesses casos. De acordo com a OMS, a cada 40 segundos alguém tenta tirar a sua própria vida. Dessas tentativas, entre 10 e 40 tentativas, uma é bem sucedida. Esses números aumentam cada ano que passa. Quero trazer também aqui um conceito chamado espetacularização da tragédia, onde nós gostamos e por efeitos mentais nós usamos as tragédias para poder trazer likes, para poder trazer notoriedade ou simplesmente para que a gente possa viralizar no meio digital. Então, fazer com que algo trágico, algo doentio, algum tipo de problema se transforme viral, hoje em dia é muito mais comum do que a gente imagina. Então, lutar contra a espetacularização das tragédias é necessário. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Fica aqui uma reflexão e uma ideia para você. O quanto de ódio nós temos dentro de nós? Talvez essa pergunta nunca tenham feito para você, ou talvez você nunca tenha feito para você mesmo. Mas será que em algum momento você ou eu já comentamos algo ou já fizemos algum tipo de piada inapropriada nesse mundo digital? Mas eu não estou aqui para falar sobre o ódio. E se eu tivesse que fazer isso, eu teria que voltar lá na Grécia Antiga, onde nós entrávamos nos coliseus para travar uma batalha épica, onde um lutava contra o outro através de um espetáculo, onde todos estavam ali para poder assistir essa luta. E todos ali torciam para que um matasse o outro. Não importa quem ganhasse a luta, mas sim aquele que fosse mais forte, e sim aquele que desse o melhor espetáculo para nós. Então, se eu tivesse que voltar e falar sobre isso, eu levaria muito tempo. Então, a minha intenção aqui é falar com você sobre outras coisas que estão afetando o nosso meio e nosso dia a dia. Então é importante que você saiba que tudo que eu disser aqui, tudo que eu trouxer aqui para você foi comprovadamente já dito, comprovadamente já classificado pela ciência e pelos estudos. Deixaria aqui nesse vídeo vários artigos para que vocês possam pesquisar e entender um pouco mais sobre aquilo que eu estou falando, sobre aquilo que eu vou falar. Então é importante que tudo que eu disser aqui é baseado nas minhas leituras e no meu conhecimento. Isso não quer dizer que tudo que está escrito aqui, todos os depoimentos que eu vou trazer, refletem de fato a minha opinião verdadeira e sincera. Mas voltamos para o caso do cyberbullying. Você sabe por que isso acontece de fato?
Para isso, eu quero te levar numa jornada novamente até 2015, como eu tinha mencionado. O cyberbullying é o bullying que acontece em dispositivos digitais, como telefones, celulares, computadores e tablets. Podemos então assim encontrar os locais mais comuns que ocorrem o cyberbullying, como mídias sociais, tais como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat e muitos outros. 2015 foi a era do cyberbullying, onde nós tínhamos uma grande influência sobre um jogo. Vocês devem lembrar agora um jogo chamado Baleia Azul. Esse jogo é onde reunia jovens e adolescentes para fazer algumas tarefas e levavam esses jovens e esses adolescentes ao extremo da sua capacidade intelectual, comportamental e emocional. Existe uma notícia no El País, um jornal conceituado, que dizia o seguinte: o misterioso jogo que escancarou o tabu dos jovens que vem tirando a sua própria vida. No Brasil, estima-se que ocorram 24 suicídios por dia. Aqui eu quero deixar alguns sinais para que você possa identificar as pessoas que estão próximas a você. E os números da Organização Mundial da Saúde são alarmantes, então certamente algumas pessoas podem estar sofrendo disso e podem estar sim ao seu lado sem você saber. Então fiquem atentos a estes sinais. Quando as pessoas dizem que elas se acham um peso para a família, quando elas falam todos os momentos sobre morte, o uso de droga exagerado, drogas ilícitas de forma exagerada, as pessoas que acabam ficando muito tempo isoladas, sem fazer algo produtivo para elas, alterações de humor constante, fatores que também possam trazer risco para essa pessoa, estresse crônico, ansiedade, disfunções hormonais, dependências, como eu disse, de drogas como álcool ou outros tipos de drogas, traumas psicológicos, conflitos conjugais ou mudanças bruscas no meio ambiente. Hoje eu tô aqui para falar com você sobre o transtorno depressivo maior, ou como mais popularmente é conhecido, a depressão. Esse tema é muito complexo porque envolve muitos fatores. E qualquer opinião ou qualquer comentário dito sobre algo que é tão complexo pode ter uma interpretação superficial, ignorante e perigosa. Veja só o que essas pessoas disseram. Eu estava já em depressão há um tempo, já tinha sido diagnosticada com depressão. E essas crises são aquelas crises que eu tive em que eu não via mais solução e eu já estava pensando em como fazer. Toda aquela angústia, a única solução era acabar com a minha própria vida. Tipo assim, a única solução possível era me matar. Tão falando desse assunto só que de maneira indevida. Depressão é uma doença que pode acabar com a sua vida. Eu quero trazer um conceito que talvez a gente nunca tenha discutido. Eu quero falar com você o que a depressão não é, ao invés de dizer o que ela é. Porque muitas pessoas acabam julgando e levando a depressão por um lado que é pejorativo ou pouco instruído. E isso não tem ajudado a ninguém. Então eu quero trazer aqui para você alguns ensinamentos que são importantes para você poder ajudar as outras pessoas ou ajudar pessoas que estão no seu meio, no seu dia a dia. A depressão não é um transtorno puramente psicológico, puramente do nosso comportamento ou das nossas emoções. Hoje é conhecido que a depressão ela é um problema neuropsiquiátrico e com isso especialistas do ramo da psiquiatria têm tratado isso cada vez mais sério. Então é importante que você entenda que um cérebro de uma pessoa com depressão é diferente de um cérebro de uma pessoa que não tenha, que seja uma pessoa comum no nosso dia a dia. Uma outra coisa que é importante você saber é que para depressão, em muitos casos depressivos, os médicos, os psiquiatras indicam que essa pessoa tome remédio. E aqui tem um tabu muito grande, porque a maioria das pessoas entende que tomar remédio é um sinal de fraqueza. Então, nós temos que levar em consideração que essa pessoa precisa de um tratamento medicamentoso junto do tratamento psicológico que ela possa ter, junto com as terapias ao redor dela.
É importante dizer também que existem muitos outros médicos terapêuticos que estão ajudando as pessoas com depressão, como neurofeedback ou biofeedback, onde a pessoa tem atividades que usam o corpo e que transformam, então, assim, a forma dela pensar. As disfunções dela dentro do cérebro são alteradas, então melhorando cada vez mais os casos de pessoas que tenham depressão. Outro ponto que é relevante nesse nosso comentário é que esses diagnósticos de pessoas com transtornos depressivos, elas somente podem ser dados por psiquiatras. São médicos que trabalham com a mente. E aqui é um outro mito, porque nós sempre pensamos que os médicos psiquiatras são aquelas pessoas que cuidam de loucos, e não tem nada a ver. Da mesma forma que um cardiologista vai olhar o seu pulmão e vai olhar todas as suas funções respiratórias, os médicos psiquiatras são especialistas para que possam olhar tudo o que está acontecendo dentro do seu cérebro. Então é importante que essas pessoas possam ir e possam ser tratados por esses médicos especialistas. Aqui também eu quero fazer uma pausa para uma reflexão. Eu quero que você tenha consciência e você entenda que quadros depressivos, eles não são fáceis de lidar. A pessoa que está num quadro depressivo, ela tem uma disfunção cerebral, ela tem uma disfunção no organismo dela. E isso afeta as ações e afeta as emoções desta pessoa. Então é importante você lembrar que todas as vezes que nós falamos assim, isso é uma bobagem, ou pensa que isso não aconteceria comigo, ou pensa que é só você levantar daí e fazer alguma coisa, ou aqueles comentários ainda piores que dizem simplesmente tipo, levanta a bunda do sofá, ou levanta a bunda da cama e vai fazer algo, ou aqueles comentários que digam que isso é preguiça, ou que isso é má vontade, ou simplesmente dizem que a pessoa está ali, é uma pessoa fraca. Nós temos que lembrar que essa disfunção afeta o cérebro dela e que ela não consegue ter as escolhas e que todos esses comentários só pioram o quadro depressivo dela. Porque por ela não conseguir fazer aquilo que você está pedindo para ela fazer, agrava ainda mais o quadro depressivo. Não é como se a gente pudesse simplesmente pegar um cardápio, escolher uma pizza e pedir a pizza. Ela não tem controle sobre as vontades dela na maioria das vezes. É importante salientar aqui que uma pessoa com quadro depressivo, ela tem cada vez menos controle sobre suas emoções e sobre as coisas que acontecem no seu dia a dia. Então é por isso que é importante entrar com as terapias ou até mesmo com a parte medicamentosa, para que ela possa ter então um cérebro funcional, para que ela possa então ser trabalhada no seu dia a dia, para que ela possa então fazer com que a rotina dela volte ao normal e assim ela consiga assim trabalhar ao longo com terapias e possa então voltar ao seu normal. É importante dizer que todo quadro depressivo após tratado, temos grandes chances da pessoa voltar ao que ela era. Tem grande chance dela voltar a ser uma pessoa normal como todas as outras. Não é que a disfunção cerebral dela é algo permanente, e sim é o momento que ela está passando. E a partir do momento que ela passa por terapias, a partir do momento que ela passa por psiquiatras e toma os medicamentos corretos e passam com profissionais que vão acompanhar ela tem uma grande chance de poder voltar e trabalhar e voltar para a sociedade de uma forma normal. Aqui eu quero deixar para você uma frase de Andrew Solomon, que uma vez disse no seu livro O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão. Abre aspas. A depressão não é triste. O oposto da depressão não é a felicidade. O oposto da depressão é vitalidade. A depressão destrói a vontade das pessoas viverem. A depressão destrói a vontade das pessoas viverem. A depressão tira a vontade daquela pessoa de fazer as coisas. A depressão ela tira a vontade das pessoas fazerem. Ela tira a vitalidade das pessoas. E outro ponto importante dizer e relatar para você é que a depressão ela não escolhe cor, ela não escolhe gênero, ela não escolhe as pessoas com quem ela vai se alojar ou quem ela vai atacar. A depressão ela não é algo que se passa de uma pessoa para outra, e sim algo que acontece devido a disfunções no ambiente daquela pessoa. Veja alguns casos de pessoas depressivas.
Veja o caso da Heloise Périssier. A atriz e humorista Heloise Périssier mostrou em entrevista na Conversa com Bial, exibida em agosto de 2018, que é possível lidar com a depressão de forma e maneira bem humorada. Veja mais um caso, Jim Carrey. Em 2004, Jim Carrey, considerado um dos maiores humoristas de sua geração, revelou que há anos sofria com a depressão. Há picos e vales, mas eles são sempre cavados e suavizados, para que você sinta uma permanente desespero e fique sem resposta. Outro caso, Padre Marcelo Rossi. Em entrevista ao programa Maria Godoy, Padre Marcelo Rossi falou sobre o período em que teve depressão, nos anos 2000. Não sou padre por profissão, sou padre por missão. Deus assim me chamou. Mais um caso, Selton Mello. Em entrevista à revista Veja em 2009, o ator Selton Mello revelou que havia superado recentemente um quadro de depressão grave. Eu vivi um inferno, abre aspas e fecha aspas. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, os principais fatos da depressão é que a depressão é um transtorno mental frequente, em que todo mundo estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades já sofrem com esse transtorno. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global da doença. É importante salientar a frase que a Organização Pan-Americana da Saúde deixou: não existe saúde sem saúde mental. Em setembro de 2022, o Ministério da Saúde publicou: na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão. Segundo a organização, essa é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Então eu quero que você entenda que a depressão é algo que precisa ser dito, que a depressão é algo que precisa ser falado. E eu quero que você veja esses vídeos agora a seguir. Sabe quando você cansa? Cansa. Você tá muito cansado, você tá com cara de cansado, com voz de cansado. Você percebe que tem muitas coisas muito erradas na sua vida, mas você não consegue achar exatamente aonde tá isso. Tudo começa a te desgastar demais e você começa a se questionar: será que eu tenho depressão? Será que eu tenho ansiedade? Será que eu quero acabar com a minha vida? Talvez. Desde sexta-feira, quando eu fui fazer a prova do meu vestido, eu me senti super mal. Porque eu tava me sentindo sozinha, sem ninguém, sabe? Sem amigos, sabe? Aquela coisa que a ansiedade te provoca, aqueles mil questionamentos. E você que tá me acompanhando e que não sofre disso, mas que convive com quem tem, tomem muito cuidado com o que vocês falam. Prestem atenção nos sinais que as pessoas dão, porque faz diferença. Então vamos escutar mais o outro. Porque isso é importante, isso faz diferença, sabe? Seja a pessoa que ajuda, seja a pessoa que escuta, seja a pessoa empática. A escuta genuína, a escuta qualificada, na minha opinião, é o primeiro e mais importante passo para uma boa relação de ajuda. É importante que você entenda que todo caso depressivo, todo caso de depressão, ele vai ser trabalhado e você vai ter uma melhora. Mas é importante você também combater todas as vezes que você vê um caso ou alguém falando alguma coisa. É importante você combater e entender, mesmo você não tendo depressão ou você não conhecendo alguém, é importante que você, ao ver isso, que você converse com as pessoas, que você debata isso com as pessoas, que você seja um defensor para que as pessoas possam ter melhor saúde emocional. Veja o caso que este influenciador disse sobre alguém com depressão. Você acha mesmo que ia ser fácil? Você acha mesmo que na primeira vez que você tentasse, eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando, eu quero me matar. Vai, ô imbecil! Vai se matar porque você nem começou a vida ainda. Venha perguntar a uma mulher de 75 anos, entendeu? Que até hoje trabalha, que até hoje sustenta os netos, que até hoje tá varrendo o quintal, que até hoje tá catando latinha na rua pra sustentar os bisnetos. Venha perguntar se ela se matou com 16 anos. Eu não sei os seus motivos, mas sei os dela. O suicídio é a segunda causa de mortes entre jovens no mundo. Agora que você entendeu o que é a depressão e como ela funciona, eu quero trazer o tema principal sobre esse vídeo.
o caso Choquei da menina Jéssica. Você não sabe o que aconteceu no final de 2023. Eu quero deixar um vídeo aqui introdutório nas palavras do Daniel Penin. Tu posta um stories e dá 3 milhões de visualizações. 2 milhões, 3 milhões, a média diária. Nossa, tem um poder meio sinistro aí, cara. Eu espero que seja uma pessoa boa, Rafa. Eu sou, pode acreditar. Quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide, é quem ganha dinheiro com isso. Ameaçaram minha mãe, eu tive que parar de seguir ela, privei o perfil dela. Tô meio sem saber o que fazer. Quero que minha outra mãe passe pelo que eu tô passando. Na era do engajamento vale tudo por dinheiro, né? Vale de mentiras até a incitação do ódio. Vale violência e vale inventar histórias. Vale cometer crimes dentro da internet por um motivo, pra ganhar dinheiro. Vale até incitar uma pessoa a cometer suicídio. E uma coisa importante, que todo mundo culpabilizou os blogs por terem divulgado uma notícia falsa sobre a menina Jéssica, mas poucas pessoas, ou quase ninguém, falou dos motivos que fizeram ela atirar a própria vida. Será que se ela fosse uma pessoa com uma psique sã, ou ela não tivesse uma disfunção no cérebro dela, ela teria se matado mesmo assim? Será que você, ao ser criticado ou criticada, teria esses mesmos pensamentos? Então aqui eu quero abrir um grande leque de pensamento para você. Eu quero que você entenda que a menina Jéssica, ela tirou a própria vida porque ela tinha algo muito maior do que simplesmente ter recebido informações falsas. E aqui ninguém falou sobre o caso dela, sobre as doenças que ela tinha, sobre as patologias que ela tinha, sobre o estado emocional e comportamental dela. E aqui eu quero iniciar falando sobre o que ninguém falou. A Jéssica tinha depressão. O caso repercutiu simplesmente no fato das pessoas terem divulgado a informação falsa, terem divulgado que ela estava com um humorista famoso, mas pouco se falaram sobre o estado emocional, comportamental e o psique dela. Não é só por causa do linchamento virtual que aconteceu e que foi muito divulgado, mas eu gostaria que você entendesse o porquê que ela acabou tirando a própria vida. É importante que você entenda as nuances de tudo isso, porque será que se ela tivesse, de fato, como eu disse, a psique dela intacta e normal, será que ela teria feito isso? É importante que você entenda e que você tenha a escuta ativa para pessoas que possivelmente você conheça e que esteja no mesmo caminho da Jéssica. Talvez, muitas vezes a gente não conhece essas pessoas, não entende o momento dessas pessoas, mas pode ser que elas estão ali do nosso lado. E se você ainda entende que mesmo assim isso não é importante nós falarmos, nós abrirmos a nossa mente para falar e conversar sobre isso, veja o que a mãe da Jéssica disse momentos antes de tudo isso acontecer. Pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque minha filha nem redes sociais ela tem. Ela já tem esse ano que ela tá sofrendo porque passou por um problema muito sério. Não é fácil você chegar em casa, você tá com a sua filha com o pescoço machucado, ou com os pulsos machucados, com os pulsos cortados. Você tem que sair correndo com a sua filha, pedindo ajuda, porque a gente não tem condições de ficar, né? A gente não é rico, gente. A gente depende do posto de saúde. É tudo que eu quero que alguém faça justiça e mostre que tem justiça nesse Brasil ainda, para que nem outra mãe passe pelo que eu tô passando. Algo importante para se colocar aqui também é que no mundo, nessa era digital, onde temos milhões de pessoas seguindo a gente, milhões de pessoas dizendo que são nossos amigos, nós não temos amigo nenhum. Muitas pessoas dizem ter milhões de pessoas que podem ser consideradas como amigo, mas se elas refletirem de fato, ela não tem amigos nenhum ou muito poucos amigos. Numa era digital, onde a tela é a principal informação de amizade que nós temos, é a amizade mais próxima de nós atualmente, onde as pessoas preferem trocar sorrisos por like, as pessoas preferem trocar lugares por compartilhamento, onde as pessoas preferem trocar sentimentos reais por simples comentários. Vivemos numa época de espetacularização de tudo o que nós fazemos. Nunca estivemos tão conectados. Mais de 3 bilhões de pessoas de tantos lugares do mundo numa única rede.
E em tempos de amigos desconhecidos que cabem na mão, nunca estivemos tão sós. Deste lado da tela, podem estar pessoas inescrupulosas que usam a internet para cometer crimes, como a incitação ao suicídio. Porque se eles tivessem parado, capaz que a minha filha hoje estava aqui, sabe? E eu quero lembrar que nesse movimento da era digital, onde as pessoas trocam sorrisos por like, que muitas pessoas estão trocando choro de outras pessoas por likes, compartilhamentos e visualizações. Eu quero que você preste atenção agora nessa frase, porque as pessoas estão trocando choros por likes e visualizações. Temos que, de uma vez por todas, abrir os nossos olhos para os lixamentos virtuais. Milhares de outras pessoas continuam comentando dia após dia discursos de ódio, discursos que levam as pessoas com problemas psicológicos. E hoje eu estou falando de uma geração que está cada vez mais fraca emocionalmente e que cada like ou dislike e a cada comentário positivo ou comentário negativo mexe com as emoções dessas pessoas de uma forma descontrolada, onde ela passa a perder o controle sobre aquilo e a alteração de humor dela é frequente. Ódio, raiva, melancolia, tristeza, depressão. E fica aqui então a minha reflexão para que você entenda sobre essa doença que somente cresce no Brasil. Eu não acredito que todas as páginas de fofoca façam isso de forma proposital, mas a certeza que eu tenho é que elas fazem isso por notoriedade, para ganhar mais views e ganhar mais likes. As grandes mídias têm que ser responsabilizadas e têm que ter responsabilidade para poder ajudar a gente a divulgar. Se você é uma grande mídia e está assistindo esse vídeo, divulgue de forma consciente e divulgue de forma que as pessoas entendam sobre tudo isso que está acontecendo. Eu preciso falar mais, que a morte da Jéssica Vitória Canedo não tenha sido em vão. E o Whindersson, obrigado, cara, pelo seu vídeo. Foi o seu vídeo que me motivou a fazer tudo isso aqui. Eu espero que você que me assistiu fique motivado a mudar o Brasil. Eu espero que você entenda que o cancelamento não vai ajudar você e não vai resolver nada. Eu espero que a polícia faça justiça. Como o Penem disse, e todas as outras fontes que eu pesquisei que vão estar nos comentários desse vídeo, eu quero dizer que todos nós queremos uma única coisa para essas pessoas. Eu espero de coração que todos nós sejamos cada vez mais empáticos, que possamos cada vez mais ser humanos e humanizar cada vez mais a nossa comunicação. Eu espero de coração que você olhe para o seu celular e todas as vezes que você for colocar algum discurso, será que você está ajudando esta pessoa? Será que o que você vai escrever, você gostaria de receber também? E se o que você vai escrever está sendo de valia e de reflexão para essas outras pessoas, se torne um agente do bem. Eu quero que você se torne a corrente e o elo forte para levar o bem para as outras pessoas. E mais uma vez, eu quero dizer para você que está passando por este momento ou que apareceu algum sintoma de todos os que eu falei, procure ajuda. Procure as pessoas especializadas neste caso. Lembre da CVV, Disque 188, converse com essas pessoas, procure um psicólogo, um terapeuta ou até mesmo um psiquiatra para que possa te orientar, para que você possa ter mais suporte para seguir nessa jornada. É importante dizer que a depressão ela tem cura assim que trabalhada e tratada. Bom, se você gostou desse vídeo, eu quero dizer para você muito obrigado, e se você gostou realmente desse vídeo, eu quero que você deixe aqui o seu like. Coloque no comentário alguma experiência que você já tenha vivido. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com pessoas que talvez precisem cada vez mais ouvir e saber mais sobre essa doença. Se você realmente gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Esse vídeo deu muito trabalho, muita pesquisa e, de fato,
não gostaria de ter feito, mas é importante falarmos sobre isso. Até mais. Tchau.